Acredito que Deus não é o que pensamos que é. Ele é tipo o universo, a natureza, o vento, a terra. Jesus, ele ressuscitou. Eu acho que é da mesma maneira quando a pessoa quase morre e volta ao normal. Só que de uma maneira completamente espiritual e totalmente poderosa. É tipo quase morte, entendeu? Nós enxergamos e escutamos Deus, só que não percebemos. Por quê? Porque a gente pensa, a gente vê nos símbolos Deus e Jesus como pessoas andando. Só que a gente, tipo, você não vai esperar que vai ter Deus e Jesus ali na tua cara como pessoa. Tu pode até ver, até em símbolo, é possível enxergar, óbvio, que ele pode, digamos que Deus e Jesus não existe. Sim, é verdade, no sentido físico, mas no sentido espiritual, no sentido do universo, na verdade ele existe fisicamente, mas não como a gente pensa que é. Porque Deus, ele não é uma pessoa. Jesus se ressuscitou, é claro, mas é claro que também, ao mesmo tempo, ele deixou de ser humano para fazer isso. Por causa que provavelmente é impossível uma pessoa assim, só óbvio, só se for quase morte, né? Aquela coisa, né? Experiências de quase morte. Mas Jesus também, ao mesmo tempo que continua humano, ao mesmo tempo ele fez uma coisa ali inexplicável, que provavelmente é a mesma experiência de quase morte, só que de uma forma muito poderosa, e daí Jesus sobreviveu. Isso que acredito que é Deus. E ninguém pensa nisso. O tempo não existe. As coisas, nós sentimos saudade dos momentos, dos eventos e das coisas que aconteceram, não do ano em si. Por isso, estou pensando em criar uma máquina temporal gigantesca, maravilhosa, com parcerias da Globo, Disney, etc., para recriar todos os lugares antigos, para as pessoas se sentirem como se estivessem naquela época, entendeu? Por exemplo, tem saudade de um parente. Lembrando, pessoas que morreram, tipo Silvio Santos, lembrando, não podemos considerar a pessoa, o ser humano, como realmente Silvio Santos, mas sim como um registro histórico do tempo em que aquela pessoa está viva. Só isso. Não é desrespeito à pessoa de verdade, o ser humano de verdade, mas sim é apenas uma boa lembrança sobre aquela pessoa. Eu também parceria com alguns lugares, porque eu desejo fazer parceria com alguns lugares, inclusive a Disney e a Globo, para não precisar recriar todos os objetos do zero, inclusive parcerias com museus e etc. Também criaria um mundo do universo paralelo, inclusive desenhos animados, etc. Também estava pensando em fazer o Jardim do Éden, daquele do Adão e Eva, que eu me lembre. Bíblico, né? Eu também faria o mundo dos sonhos e pesadelos, etc. E é isso que eu queria falar, e tchau, falou. Falou! Antes de terminar este áudio, eu acabei me lembrando de uma coisa muito interessante, pois, na verdade, é possível ver símbolos, ver tudo, óbvio, de maneira diferente, tipo sonhos, pesadelos, as coisas existem, mas não do jeito que a gente pensa que é, como eu tinha falado antes. Deus, Jesus, a gente consegue escutar, a gente consegue ver anjos de Deus também, inclusive nas pessoas vivas, a gente consegue ver a beleza nos animais, na natureza, então já conta. Por exemplo, não vai esperar que Deus tenha braços e te ajude. Ele pode te ajudar com vento, com alguma coisa, inclusive entregando pessoas para te ajudar. Tipo, mas é tudo literalmente, né? A pessoa pensou isso, pensou aquilo. Mas às vezes aquele pensamento teve uma ideia, tipo, às vezes a pessoa ficou com pena. Óbvio que pensando literalmente, as coisas realmente acontecem por acaso. Mas ao mesmo tempo é mentira. Ao mesmo tempo, às vezes, a pessoa, às vezes, é uma coisa totalmente inexplicável. Ou às vezes, aquele pensamento é uma coisa, sabe, digamos que não é tão aconteceu por acaso. Às vezes as coisas não acontecem por acaso. Parece que alguém falando contigo, o vento, a natureza, que provavelmente é Deus. Então é uma coisa muito interessante isso. E mais um detalhe interessante, o mal aparenta ser invisível não só por causa de negócio de terra, o anjo caiu da terra e tudo, mas também por causa que ele
causa o caos, ele causa a fúria, a ira. Só que o bem é a mesma coisa, só que ao contrário do mal, ele faz o bem. Tipo, olhar para as fotos, olhar para um personagem tipo um robô que você conhece, olhar para um quadro bonito. Tu tá literalmente olhando o bem, Deus, Jesus, a natureza e etc. Só que você não percebe. Aparentemente, parece que o mal é mais visível que o bem. É uma coisa muito interessante e louca por sinal. E o último ponto mais interessante. Na verdade, você já parou para pensar que as religiões, política, todo mundo briga, mas você parou para pensar que os dois têm o mesmo objetivo, mesma situação? O cara quer fazer isso, o outro também quer fazer isso, só que de maneiras diferentes? Na verdade, eu acredito que a maioria das religiões existem, só que todas elas têm um objetivo, que é Deus e Jesus. Provavelmente todo mundo sabe que Deus e Jesus existe, só que de acordo com símbolos e crenças, viraram deuses ou outras coisas, que não é preconceito religioso. Isso não é preconceito, é apenas uma opinião que provavelmente misturando tudo seria a mesma pessoa, o mesmo Deus, o mesmo poder de Pai. Então, provavelmente é uma enganação, não enganação não, provavelmente deve ser uma confusão religiosa, uma confusão de crença, que daí as pessoas realmente dizem que na verdade a resposta final é Deus e Jesus existe e os outros aparentemente não existem. Mas não estou fazendo preconceito nenhum, porque às vezes pode ser uma confusão de crença. Às vezes todos os deuses, todas as religiões se remetem a um Deus só, que é Deus e Jesus, dependendo da crença das pessoas. Lembrando, talvez não, talvez um exista, talvez o outro exista, mas todos têm o mesmo objetivo, de favorecer as pessoas, de ajudar as pessoas, de sempre fazer o bem e não o mal. Então, por eles terem o mesmo objetivo, dependendo se resolverem remeter um santo ou uma pessoa que já é um pouco diferente, porque é uma pessoa, não está falando de Deus em si, aí é outra história. Lembrando que não é preconceito religioso, é só uma opinião e o que eu acredito. Então, é isso aí, digamos assim. E forte abraço e falou e fui!